Deixa eu ver uma coisa. Estou online, o pessoal tá entrando. E aí, Joãozinho, tudo bem? Responde aí se tá ouvindo bem, João. Já vai ser o primeiro feedback. Show. Esperar o professor Fábio entrar, daí ele já me chama, a gente já começa oficialmente. Deixa eu ver uma coisa. Ó. Grande Juliana, Fábio online. O pessoal de Portugal, que bacana. Obrigado. Bom, enquanto o pessoal tá em. O Fábio não chamou ainda, eu já aviso que se cair, tá? Dentro do horário ali até as 19 horas, eu entro de novo e o Fábio também, tá? Então, dependendo de como tá a internet. Como é que eu vou combinar o Fábio? Olá, Fábio, tudo bom? Tudo bom, Carlos? Me Tá ouve bem? ouvindo bem? Sim, também Ouço tô te bem. ouvindo bem. Deixa eu, deixa eu ajeitar umas coisas aqui, a gente já começa. Pode ser Tranquilo. pra ti? Tranquilo? Vamos aguardar até acho que dá tempo de entrar todo mundo para Tá, não perder o início. tranquilo. Deixa eu ver. Fábio, eu avisei o pessoal que se cair por acaso a internet, eu volto e chamo de novo daí. Tá bom, tá ótimo. Do jeito que anda Que o oscila vídeo. bastante, né? Ontem eu tava também numa transmissão e deu uma oscilada no sinal, só que não tinha como sair porque era no YouTube e tal, então Sim, eu foi tava até o olhando fim. ontem. Acabei vendo ali. Deu pra ouvir bem ou não? Porque nem assisti. Não, algumas partes não, mas eu acredito que não sei o que foi também. O YouTube às vezes transmitir ao vivo pro YouTube assim é mais complicado mesmo, é mais pesado. Mas É, deu para então eu pegar a ideia tava. legal. Embora seja um tema bem Ah, complexo, né? não. O de hoje é mais amigável. O de ontem era meio De hoje o complicado, pessoal né? conhece mais. Acho que é mais prático. Sim. Isso tem como eu. Isso tem como eu fixar esse comentário. Podemos iniciar então, Fábio? Podemos. Sim, beleza. Bom, primeiro, obrigado para todo mundo que vai conseguir ficar um tempo nessa live, tá? Agradecer a presença. Todo mundo que conseguir ficar, nem que seja 10 minutos aqui, ó. É bem importante para nós a presença de vocês, né? Já que a gente quer transmitir o conhecimento. Agradecer o Fábio também. Minha primeira live, começando em altíssimo nível, com o professor Fábio Nakamura. Para quem não conhece, é uma referência na área, tá? Na área de ciência do esporte. E um cara que vale muito a pena ouvir.
uma indicação minha que eu tenho, quando tiveram essa oportunidade, vocês parem e escutem o que o Fábio tem a dizer, porque é um cara muito profissional e manja muito, sabe muito, tem muito conhecimento a transmitir para a gente. Fábio, se tu quiser rapidamente se apresentar, fica à vontade, tá? Depois eu volto a fala Uhum. daí. Tá bom. Bom, Carlos, primeiro, obrigado, né, pela oportunidade, pelo espaço, para a gente discutir um assunto que eu acho que é de interesse geral, né? Tanto para quem trabalha com esporte, mas também para quem trabalha fora do esporte. Eu acho que HIIT, CIT, sprint são métodos de treinamento que acho que de alguma forma ou de outra todo mundo acaba utilizando no seu dia a dia e na sua prática profissional. Tá? Então acho que essa possibilidade de a gente discutir é bem enriquecedora para mim também e eu acho que eu ouvi, né, o que você tem a dizer e as coisas que você vai colocar também como perguntas, né, para mim vai ser bem interessante. Eu sou professor, né, universitário já faz bastante tempo, acho que eu comecei em 2006 como professor universitário. Fui professor já da Universidade Estadual de Londrina, fui consultor científico, né, na parte da pesquisa dentro do NAR, né, Núcleo de Alto Rendimento Esportivo. Tive algumas experiências fora do país, tanto pós-doutorado como professor visitante, e atualmente eu estou na UFPB. Trabalho como professor do programa de pós-graduação e, além disso, também tenho auxiliado, né, numa plataforma que se chama Sport Science Web. Né? A gente convida sempre as pessoas a acessarem, eu também já te convidei para acessar, que é onde a gente faz atualização, né, científica semanal, utilizando artigos que são publicados. A gente transforma isso em infográfico, transforma isso num texto, né, que é lido junto com o infográfico, tem uma animação, e a gente sempre dá uma opinião final com a nossa própria voz. Eu acho que é uma forma da gente tentar sempre aproximar o conhecimento científico daquilo que é a demanda na prática. Então, eu tenho feito isso já há algum tempo, né? Pesquisa, ensino e agora também uma tentativa de auxiliar na atualização de profissionais. Sim, e é uma plataforma que vale muito a pena, particularmente falando, porque muita gente me procura, né, com dificuldade no inglês, né, e no tempo de leitura de artigos. E às vezes tem uma atualização mais fácil para o cara que está na área, que tem muita demanda, às vezes é excelente, na verdade. Fábio, no Só primeiro. para então complementar isso, são 5 6 minutos de vídeo, né, por artigo, que eu acho que essa é a vantagem que você está colocando, né, ao invés de ficar 2 3 horas tentando ler o artigo e até interpretar algumas coisas que nem sempre são simples, né, a gente tenta simplificar e trazer isso numa mensagem mais curta, mas ao mesmo tempo ilustrada e bem comunicada, assim, né, no sentido mesmo de aplicação, não tanto numa discussão científica, mas mais o que pode ser aplicado de cada artigo. Sim. Perguntaram o nome da plataforma de novo aqui, Fábio. Sport Science Web, né? Ah, sim, isso, chama Sport Vou dar uma Science Web, espiada tem o lá. site, né, que é sportscienceweb.com e também tem o Instagram. Então, para quem também segue o meu próprio perfil, eu sempre divulgo, né, alguma coisa da plataforma e do site no meu próprio Instagram, mas a gente tem um Instagram próprio da Sport Science Web, que ela é mantida por um grupo, né, de professores que, inclusive, está baseado nos Estados Unidos e a gente atua mais no sentido de atualização mesmo do conteúdo. Né? Eu não sou responsável pelo site, mas é um site que a gente sempre recomenda porque são várias áreas, né? Tem professores fazendo os seus canais, as suas áreas fora do esporte também, tem no treinamento de força, tanto para hipertrofia quanto para questão mais estética e de saúde. Tem uma área de biomecânica, tem uma área também de análise de jogo e tomada de decisão de atleta de esportes coletivos. Bem Tem uma completo. área de métodos de recuperação, é bem completo, é bem completo. Sim. Então, pessoal, depois da live, confere lá no perfil do Fábio. É,
Fábio, tu acabou passando, né, no teu comentário pela primeira pergunta que eu acho importante, né? Eu fiz uma série de perguntas para ir norteando um pouco o diálogo e também já quem tiver alguma questão, por gentileza, envia aqui que a gente olha e dentro do possível a gente vai responder. A primeira pergunta, Fábio, é que, né, hoje basicamente não se pensa no esporte coletivo sem em algum momento do ano tu ter hit ou sit. Para mim, para eu que sou da nova geração, é muito estranho não pensar nesses modelos de treinamento no esporte. Mas ele nem sempre foi assim, né? Então eu queria que primeiro tu comentasse o que esses modelos de treinamento proporcionaram para alcançar o espaço que alcançaram hoje. Uhum. Bom, Carlos, na década de 80, acho que você não era nascido, acho que a maior parte das pessoas que estão assistindo aqui nem eram nascidos. Uhum. A gente ainda tinha um modelo de treinamento de endurance para esportes coletivos, né? E aí o mais importante é o futebol, que era muito próximo ao de um corredor de endurance. Então, os treinos para resistência eram treinos contínuos, eram treinos de longa quilometragem, e o jogador terminava esse treino de longa quilometragem contínuo e ainda tinha que ir para o treino específico, né, com bola. Então era uma rotina muito árdua de treino, que na época era o estado da arte, era o que se acreditava que mantinha a condição física do jogador. Né? E aí acho que com a evolução da nossa própria área, né, com o surgimento de pesquisa científica, com a aplicação de conhecimento científico dentro do campo, começou a se perceber que dava para racionalizar um pouco mais essas estratégias. Então, não era necessário fazer algo tão longo e tão desgastante para manter ou até aumentar a condição do jogador. Principalmente, né, porque não só no futebol, mas em outras modalidades coletivas, basquetebol, handball, beach handball, que é uma modalidade que a gente está agora começando a publicar estudos, vôlei de praia, são todas modalidades intermitentes. Então, o tipo de resistência que esse atleta tem que ter para participar e ter sucesso esportivo nessas modalidades não é essa endurance para exercício contínuo, é uma endurance específica que é para atividades intermitentes. E aí, acho que o boom, né, da literatura nessa área foi principalmente depois de 2010, 2008, mais ou menos, né, que eu me lembro que eu estive num congresso em 2008, um congresso na Itália, organizado pelo David Bishop, que é um dos grandes nomes dessa área, e lá eu tive a oportunidade de assistir apresentações orais de pessoas que hoje são muito conhecidas na nossa área, falando sobre HIIT. E então eu vejo que mais ou menos de 2008 para cá houve um crescimento vertiginoso, né, do número de publicações. Eu acho que tem um trabalho que tem que ser citado, né, um trabalho de revisão, não só esse, tem outros trabalhos, mas acho que esse é um marco para a nossa área. Foi publicado já há alguns anos, do Martin Bucher e do Paul Larsen. É uma revisão dividida em duas partes, publicada na Sports Medicine, onde ele mostra toda a questão, né, da fisiologia do exercício intermitente, do racional para se utilizar o treinamento intervalado e a classificação mesmo, né, daquilo que é mais curto, aquilo que é mais longo e a respectiva resposta metabólica, neuromuscular, perceptual. Então, acho que atualmente, né, a gente vive um momento em que você mesmo mencionou, né, por ser da nova geração, para vocês é quase impensável não aplicar HIIT ou CIT como estratégias de treinamento de alta intensidade. Mas antigamente não era assim. E pouquíssimos treinadores e preparadores físicos utilizavam o HIIT e o CIT como estratégias de treinamento. Então isso é muito realmente da tua geração, né? São os profissionais da tua faixa etária que estão entrando já na área com a ideia de aplicar esse tipo de treinamento. Sim. E eu até já li essa revisão, ela realmente é excelente, é densa, mas ela é bem completa. E eles destacam muito como se fosse um quarteto fantástico do treinamento intervalado, né? HIIT longo, HIIT curto, o treinamento de sprints repetidos e o CIT, o treinamento intervalado de sprint. De uma forma geral, como é que tu classificaria esses quatro modelos do ponto de vista de intensidade de trabalho e também o HIIT é muito, tu dá uma demanda de trabalho e tu dá uma demanda de intervalo também, né? Ação,
recuperação, ação, recuperação. Como é que tu vê essa razão, esforço, pausa também nesses 4 modelos, por gentileza? Uhum. Bom, vou tentar ser bem didático na classificação, porque eu acho que é importante a gente saber quando está dando treino, para saber realmente se aquilo é HIIT, se aquilo é sit, se aquilo é sprints repetidos. É importante classificar, porque dependendo do tipo de treino, você espera uma resposta aguda e uma resposta crônica diferente, né? O treinamento intervalado, ele necessariamente tem que ser realizado acima da intensidade do limiar anaeróbio, tá? Então, esse seria o piso de intensidade do treinamento intervalado, que em termos de intensidade física, né, eu diria, em comparação à velocidade do VO2 máximo, que é uma referência importante, ele é o menos intenso de todos esses modelos de treinamento, tá? O HIIT é o que mais se aproxima da intensidade em que o indivíduo atinge o VO2 máximo. Por quê? Porque o objetivo do HIIT principal é aumentar a atividade cardiovascular, fazer o atleta alcançar o seu VO2 máximo, fazer o atleta alcançar altos valores de frequência cardíaca, de volume de injeção, de débito cardíaco, mas ao mesmo tempo não se cansar muito. Porque se você pegar, por exemplo, a intensidade do VO2 máximo, tá, e fizer isso de forma contínua até a exaustão, você não vai aguentar mais do que 6, 7 minutos. Então, qual que é a lógica do HIIT? É você pegar, por exemplo, esta intensidade do VO2 máximo, ou intensidades até superiores à intensidade do VO2 máximo, por exemplo, uma velocidade de 120% do VO2 máximo, e ao invés de fazer isso de forma contínua até a exaustão, você fracionar esse esforço em vários ciclos de exercício e de pausa. Exercício e de pausa. Então, qual que é o objetivo da recuperação da pausa? É permitir justamente que você faça mais atividade em alta intensidade, com alta atividade cardiorrespiratória, mas com um estresse metabólico que seria impossível de ser tolerado se fosse feito de forma contínua. Então, esse é o HIIT. Tá? É o treinamento em que envolve uma alternância entre esforço e pausa, mas que tem uma característica mais próxima do metabolismo anaeróbio, ainda que existam algumas variações de HIIT que permitam você melhorar a sua capacidade anaeróbica. Em relação aos sprints repetidos, né? Sprint repetido, ele tem uma característica que é diferente do HIIT, porque os sprints têm que ser muito curtos, então são sprints de menos de 10 segundos. Geralmente, nesse tiro, você dá o máximo que você pode. Então, o HIIT não é assim, o HIIT você controla o teu ritmo. Você tem que ter ou estímulo auditivo, ou tem que ter o estímulo visual que te fala qual é a velocidade que você tem que correr, ou a velocidade na esteira, tá? No sprints repetidos, não. Você tem uma distância fixa, vamos dizer aí de 30 metros, por exemplo, porque dá bem menos que 30 do que 10 segundos, desculpa. E você faz isso até você ter alguma evidência, algum sinal de fadiga. Então você tem que aumentar a tolerância à fadiga durante sprints. Os sprints são curtos e o intervalo também é curto, ou seja, o intervalo é parcial. Então o intervalo geralmente é menor do que 1 minuto. Então, menos de 10 segundos, sprint máximo. Intervalo menos que 1 minuto, é sprints repetidos. O que seria o sit? Para a gente terminar as definições, né? O sit, em termos de velocidade, ele é até mais alto do que os sprints repetidos. Mas por quê? Porque os sprints repetidos acontecem em espaço muito curto. No sit, você tem condição de acelerar, manter a sua top speed, a sua máxima velocidade por muito tempo e entrar até numa alta exigência anaeróbia lática. Então são esforços geralmente que vão aí de mais ou menos 30 segundos, 20 segundos, 45 segundos. São tiros típicos do sit, que também são em alta intensidade, na máxima intensidade possível, só que num período mais longo. Tá? Então você tem que tolerar bastante tempo, você tem que produzir bastante metabólito, ácido, e aí a recuperação geralmente é mais longa do que nos sprints repetidos, porque você não conseguiria terminar um esforço de 20, 30 segundos e já partir para outro esforço depois de 20 segundos. Então geralmente a recuperação é de minutos, né? Pode chegar, por exemplo, a 3 minutos, e aí, ou mais até, e aí você faz isso repetidas vezes com a máxima velocidade que você consegue naquele momento, o que não significa que você consiga em todos os tiros manter a mesma intensidade, né? Porque se você está fazendo um tiro muito lático e a recuperação não é completa, a tendência com o tempo é teu tiro ser cada vez mais lento, mas você é sempre motivado a fazer o melhor que você pode. Então, essas são as diferenças entre os 3 tipos de treinamento.
Sim, a ideia do intervalo é que ela consiga te proporcionar no próximo tiro o nível que tu quer de desempenho, mais ou menos isso. Por isso que no City seria Isso, para mais, todos os modelos aí de treino. sim, Isso, porque no City, em cada tiro você tem um nível de exigência fisiológica e neuromuscular e metabólica maior. Então, por consequência, você tem que ter um tempo maior também de recuperação para conseguir fazer com que o atleta consiga repetir. Tá? Então, a recuperação do City e do HIIT, eles são altamente dependentes, né, do objetivo que você tem no treino e da intensidade e duração do teu esforço. sim. E pensando, por exemplo, em dois esportes intermitentes, futebol e futsal, mas eles são em espaços menores e, por exemplo, o futsal acaba tendo muito mais ação explosivas do que o futebol, talvez, embora os dois sejam intermitentes. Tu acha que é, utilizar dentro de um programa de treinamento um maior planejamento de HIIT ou de CIT varia de acordo com a modalidade esportiva? Sim, sim, porque justamente pela situação que você acabou de colocar, né? As dimensões da quadra de futsal não permitem, por exemplo, que o jogador alcance a sua máxima velocidade, né? O espaço é muito curto. Então eu diria que o futsal, em relação ao futebol, ele é um esporte de acelerações repetidas. Por que acelerações repetidas? Porque você não alcança velocidades de sprint durante o jogo de futsal, só que a densidade do número de acelerações é muito alta. Então no futsal tem muita aceleração e desaceleração. Aceleração e desaceleração. Essa é a característica da modalidade. Então certamente que para condicionar um atleta de futsal a tolerar esse tipo de esforço durante a competição, a estratégia de treinamento que você vai utilizar não é exatamente a mesma daquela do futebol, onde o atleta tem que ser mais rápido na sua top speed, né, na sua máxima velocidade, porque ele tem espaço para fazer o sprint. Só que os esforços no futebol tendem a ser mais espaçados, né, em relação ao futsal. Você tem mais intervalo de recuperação, porque o jogo ele é mais distribuído no futebol. Você não participa de todas as ações. Então, o tipo de intervenção de hit, por exemplo, no futsal, vai ser diferente do futebol. Primeiro porque as distâncias percorridas em cada tiro de hit ou de sit vão ser menores no futsal do que no futebol. A outra também é a questão de relação esforço-pausa, né? Acho que no futsal você pode criar situações de um pouco mais de densidade de esforço em relação ao futebol. Então, pensando não só no futebol, no futsal, mas em todas as modalidades coletivas, é importante que quem vai trabalhar com essas modalidades conheça qual é a característica de esforço do jogo. Né? E não é que você vai ter que reproduzir a característica de esforço do jogo. O HIIT e o CIT não servem para isso. Eles servem para alterar a tua fisiologia de forma que você tolere bem os esforços que você vai ter no jogo. Então você tem que analisar o jogo para saber que tipo de esforço ele vai ter que realizar. Aí você tem que olhar para o treino para saber qual é o tipo de relação de esforço-pausa, intensidade, duração da pausa, duração do esforço que você vai utilizar para adequar, né, a fisiologia do seu atleta para a situação que ele vai ser submetido durante o jogo. Sim, e no próprio futsal, o mesmo jogador é acionado muito mais vezes, né? Ele tem muito mais demanda de aceleração e desaceleração em relação a um jogador no campo, tanto que tem essa lógica das substituições ilimitadas, né? Porque não, eu imagino que deve ser extremamente difícil se não tivesse essas substituições ilimitadas, um jogador de futsal suportar toda essa quantidade de ação e desaceleração por muito tempo. Então, acho que até essa regra é que permite mesmo que o jogador de futsal faça mais atividades de alta intensidade, né? Porque se ele começa a ter fadiga, ele pode ser substituído. Então, a substituição pode acontecer por situações mais táticas, mas também pode ter uma substituição que é mais voltada para a recuperação física, né? Então, basquetebol, handball, futsal, onde você tem muita substituição, o atleta tende a ser mais explosivo, né? E ele tem que realmente tolerar mais atividades de curta duração e altíssima intensidade. No futebol, se você não for substituído, necessariamente você vai jogar pelo menos 90 minutos, porque dependendo da competição pode ter até a prorrogação, né? E a gente já viu vários casos aí de
jogos de Copa do Mundo e competições internacionais, onde os atletas têm lá no final da prorrogação claros sinais de fadiga, de esgotamento, porque realmente o jogo é muito pesado. Então a necessidade de endurance aeróbia do jogo de futebol talvez seja maior pelo tempo de exposição, né, e pela característica do jogo. E no futsal, talvez as características sejam mais anaeróbias mesmo, por causa do tempo que você tem de esforço e de recuperação e a possibilidade de você sair do jogo para se recuperar, né? Então, acho que as regras dos jogos determinam bastante, né, o padrão de atividade que o jogador vai ter, né? Que certamente, se no futsal não tivesse substituição, a intensidade média teria que ser necessariamente menor, né? Nesse caso, as regras beneficiam a alta performance no esporte. É o Fábio, tem uma espetáculo, né, pergunta que aqui. tem que ser oferecido. A progressão de treinamentos intervalados, ela seria normalmente HIIT, um HIIT com menor intervalo, um repetido e um sit, ou dependendo da situação, tu pode não fazer o HIIT e priorizar o uso do sit em algum momento? Uhum. Eu acho que tem um ponto, né, que a gente tem que discutir em relação a CIT e a treinamento de sprints repetidos, mas a nossa conversa é mais sobre o CIT, é que essa é uma estratégia de treinamento que tem riscos, né? Porque se a gente olhar para as estatísticas de lesões que acometem jogadores de futebol e jogadores de futsal, jogadores que têm a corrida de sprint como sua principal forma de deslocamento, a gente vai ver que a maior parte dessas lesões acontecem durante um sprint. Então, por que o sprint ocasiona tanta lesão? Porque, principalmente na musculatura posterior da coxa, os flexores do joelho, eles são levados a ser contraídos de forma muito rápida, de forma excêntrica. Eles alcançam grandes comprimentos, né, de fascículo e grande comprimento muscular, gerando alta tensão. Então, essa é uma situação de risco. Então, toda vez que eu aplico sit, eu estou colocando o meu atleta em cada tiro a pelo menos 20, 30 segundos de exposição a uma situação em que ele pode ter uma lesão. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que tem que ser levantado, porque eu não utilizaria, né, o sit de uma forma indiscriminada e nem muito frequente em jogadores de esportes coletivos, justamente pelo risco. Tá? Agora, qual que é o benefício do sit? O sit tem uma resposta de adaptação muito rápida. Tem estudos aí mostrando, por exemplo, que mesmo indivíduos já altamente treinados, se você fizer um programa de 2 semanas de sit, você aumenta a potência aeróbia, você aumenta a resistência, você aumenta até a atividade de algumas enzimas, né, chave do metabolismo, tanto aeróbio quanto anaeróbio. Então você melhora muito rápido, justamente porque o investimento de esforço é muito grande, né? Aí eu diria assim que se fosse pensar numa progressão, primeiro vem o HIIT. E talvez, se a gente pensar nas progressões de HIIT, talvez a primeira estratégia seria o HIIT longo, né, em que os tiros têm duração mais ou menos de 3, 4 minutos. De 2 a 4 minutos eu colocaria mais ou menos o esporte coletivo, com intervalos de recuperação geralmente de 3, 4 minutos também, sempre tentando manter frequência cardíaca acima de 90% do seu valor máximo. Depois eu iria para HIIT mais curto, esforços de 30 por 30, 30 por 20, 15 por 15, e aí a intensidade é que tem que ser pensada, porque é uma intensidade maior, já é uma intensidade que corresponde a mais de 110, 120, 130% do VO2 máximo em geral, né, da intensidade do VO2 máximo. E mais para o final de um programa, né, sobretudo se esse atleta estiver realizando sprints, não estou falando de sit, sprints curtos, se ele está com uma boa capacidade para realizar sprints, talvez em algum momento ele possa fazer o sit. Mas por que ele é pouco utilizado nos esportes coletivos? Porque se você tiver que fazer toda essa programação de progressão, você vai entrar na temporada competitiva, você não fez sit ainda. E aí quem é que vai pegar um atleta que está jogando 2 vezes por semana, muitas vezes, né, num calendário mais congestionado, e vai colocar ele para fazer um sit na semana, né? O sit é muito fatigante, é muito cansativo,
Então, eu acho que a tendência do City é ser pouco utilizado nos esportes coletivos. Eu acho que tem gente que gosta de utilizar, tem gente que usa como uma das principais estratégias, mas particularmente eu acho a solução de prescrever HIIT mais segura e mais voltada para as necessidades dos jogadores de futebol e de outras modalidades. Sim. E existe um receio muito grande, né, de durante uma temporada lesionar o atleta muitas vezes porque deu um sprint ou foi exposto a volume exagerado de treinamentos de sprint ao longo da semana, né? É muita carga acumulada. E às vezes o receio ele predomina e dá uma freada nisso. Porque a gente tem Deixa eu que fazer pensar que o uma. próprio jogo exige sprints, né? O próprio jogo exige sprints. Então, se você, além de jogar, né, submete esse atleta a sprints em treino, é claro que tem um objetivo e é claro que pode trazer benefícios, mas sempre tem que fazer esse cálculo, né, do risco que você impõe também quando tenta aplicar esse tipo de treino de sprints, né? Seja o RS, né, os sprints repetidos, seja o CIT. Eu acho que tem que pensar muito bem o quanto que vale a pena, né, a utilização dessas estratégias de treinamento, principalmente na competição. Sim. E pensando no futebol exclusivamente, embora seja difícil o City, como a gente comentou, tu acha que os atletas que têm deslocamentos mais curtos, como muitas vezes os zagueiros ou algum volante mais que fica mais que não sobe tanto, tu acha que ele deveria investir mais em sprints repetidos de curta duração ou vai pro hit também? Assim, Carlos, pensando exatamente nessa situação, né, o zagueiro tem estudos, né, com câmera, com GPS, mostrando que muitas vezes um zagueiro, durante o jogo inteiro, ele não realiza sequer um único sprint. Aí pensando no sprint aí como um esforço que leva a uma velocidade acima de 25 km por hora. Tem zagueiro que joga muito bem, que consegue desarmar, que consegue cobrir, que consegue tá bem disposto no campo, sem realizar um único sprint durante o jogo inteiro, né? Porque depende muito mais da capacidade de posicionamento, muito mais da capacidade técnica de desarme, tudo, do que propriamente uma capacidade de realizar sprints muito alta. Então eu acho que no caso do zagueiro, eu pensaria muito mais em estratégias, né, de novo, como o HIIT, porque ele precisa fazer esforços de alta intensidade, mas não necessariamente sprints durante o jogo inteiro, e eventualmente, né, até para ele não ser um jogador muito lento, porque se ele for lento, numa situação de disputa por uma bola, ele pode perder uma bola importante e o atacante adversário fazer o gol. Então eu vejo que o zagueiro, por exemplo, tem que ter velocidade. Ele não vai conseguir equiparar a velocidade, talvez, a do centroavante, a do meio campo, mas ele tem que ter velocidade. Então, para desenvolver essa velocidade, as estratégias de treino são um pouco diferentes. E você não precisa necessariamente treinar os sprints mesmo que curtos, né, com um curto intervalo entre eles, porque é uma situação que dificilmente vai acontecer durante o jogo. Então, essa condição para realizar sprints repetidos, pelo menos no meu entendimento, para o zagueiro não é essencial. Tá? Talvez ela seja mais importante, por exemplo, para os laterais. Né? O lateral tem uma situação, muitas vezes, que ele apoia no ataque, né? Ele dá um tiro linear longo, e se a equipe perde a posse de bola, ele tem que retornar para fazer a função de defesa. Então eu vejo que RSA, né, que é a capacidade para realizar sprints repetidos, ela não é uma capacidade universal para todos os jogadores e para todas as posições. Eu acho que ela é mais fortemente demandada em algumas posições. Então eu destacaria, por exemplo, que os jogadores que jogam na lateral e que sobem bastante são jogadores que têm que desenvolver um pouco essa capacidade e eventualmente podem ter um treinamento específico para isso. Então eu não faria treinamento de sprints repetidos para todos os jogadores da equipe. Eu acho que dá para selecionar aqueles que realmente precisam fazer aquilo, precisam ter uma alta capacidade de recuperação entre esforços curtos, né? E não sacrificar em treino o jogador que não vai ter essa demanda durante
a partida, né? Sim. Tu acha que durante, por exemplo, esse planejamento de treinamento de alta intensidade intervalado, tu acha que vale a pena colocar dentro do percurso que o atleta vai fazer trocas de direção ou ações em curva, sprint em curva ou o COD ali, uma troca de direção durante a ação para representar mais o que pode acontecer numa partida? Tanto para o futebol Essa quanto para o pergunta é muito futsal, por boa, exemplo. Carlos. Sim. Não, essa pergunta é muito interessante porque recentemente, né, eu participei de um trabalho que está sendo desenvolvido na Universidade de Granada, orientado, né, pelo professor Alberto Requena, e ele é um profissional muito importante na nossa área, né? Ele é pesquisador, mas já trabalhou também, trabalha ainda até hoje com grandes clubes da Europa. E eles têm estudado bastante a questão da curva, né? Porque tem hoje equipamentos GPS, né, que fazem a estimativa da tua força G, né, e a força centrípeta, né, durante a corrida em curva. E dá para observar que em vários momentos da corrida você não tem uma corrida em linha reta e depois uma quebra brusca em formato de V, por exemplo, em 90 graus, né? Então não são sempre as mudanças de direção que acontecem no jogo. Você pode ter uma situação em que você corre literalmente fazendo uma curva, né? Então essa capacidade para realizar um sprint em curva, a gente está observando cada vez mais que ela é importante e que inclusive a gente já observa, é um estudo que a gente está preparando agora para a publicação, que existem algumas assimetrias. A gente tem observado que os jogadores ao longo do tempo melhoram mais para um lado a sua corrida em curva do que para o outro lado. Geralmente o lado mais importante, o lado favorito é o lado que ele melhora mais porque ele usa mais ações para aquele lado. E além disso tem essas situações que a gente falou também de mudança de direção. Então, o que é uma mudança de direção? Quando eu estou correndo, pode ser em linha reta, né, para um dado ponto, e a partir daquele ponto, por exemplo, porque meu oponente se deslocou para outro lado, eu tenho que rapidamente fazer uma manobra, né, parar, apoiar o pé, que é um pivô, e me afastar para outro lado. Então, praticamente é uma situação que eu tenho que acelerar, desacelerar, parar, interromper e acelerar de novo para outra direção. Então, essas situações que você está mencionando, elas são diferentes da corrida em linha reta. E isso tem feito, né? A gente rever as estratégias de treinamento para que quando vai se treinar sprint ou sprint repetido, não se faça somente a corrida em linha reta. É importante ter corrida em curva, corrida com mudança de direção, e já tem até alguns autores, né, importantes e também pessoas do campo, sugerindo que tem que ter essas mudanças de direção em resposta a um estímulo externo. Porque no futebol, no futsal, você não muda a direção sem um estímulo externo. Você precisa saber, você não sabe a priori quando é que você vai mudar de direção. Você tem que mudar subitamente de direção. Então a gente também deveria treinar essas situações de incerteza em que o indivíduo tem que mudar rapidamente de direção, realizando sprints, não necessariamente em linha reta. É uma ideia importante, sim, incorporar esse tipo de sprints não lineares, né, à rotina de treinamento. E até tem uma certa crítica, né? Essa tua agilidade, onde tu já sabe a ação que tu vai fazer. Tem gente que critica, né? Que a agilidade ela vai estar presente quando tu tem uma questão extremamente imprevisível e aí tu tem a tomada de direção, né? Eu acho que que um avanço nas intervenções de HIIT, de treinamento intervalado, vão ser cada vez mais adicionar trocas de direção, alguma coisa em curva. Isso futuramente vão crescer bastante os estudos. Perguntaram aqui se o handball segue um pouco a mesma lógica do futsal na questão de treinamento. Acredito que sim, né? São ações bem curtas, altamente intensas. Dificilmente tu consegue. Até o futsal, às vezes, o handball, às vezes, ele é um pouco mais lento, né? Tem algumas regras de 3 segundos com a bola, 3 kicks, alguma coisa que acaba limitando um pouco o jogo. Eu acho que tem um fator que distingue bastante futsal de handball, mesmo os dois sendo praticados em quadra, né, em quadra fechada.
No handball, grande parte dos esforços são feitos para tentar se livrar do oponente, que pode te tocar, né? No futsal não é que não existe o contato físico, tem o contato físico, mas ele é um contato físico mínimo. No handball, o contato físico é muito grande. Então, situações que a gente vai tentar melhorar a capacidade do atleta se deslocar rapidamente no handball, elas podem ser feitas sem nenhuma resistência ou oposição externa, mas também pode ter a questão de oposição externa. Então, até para treinar especificamente nessa capacidade de invadir e de ultrapassar o jogador, de fintar, eu tenho que ter também essa questão que você falou do imprevisível, né? Os treinos que a gente faz quando são isoladamente só físicos, né, eles têm pouca relação com as ações reais do jogo que envolvem lá, como você colocou também, a questão da imprevisibilidade, a questão de ter o oponente. Então, eu acho que a tendência também grande hoje nos esportes coletivos, e isso já está acontecendo bastante, é integrar um pouco mais, né, o treinamento físico com o treinamento técnico, para que você consiga treinar fisicamente usando ações técnicas, né? Então, acho que esse refinamento do treinamento tem feito com que tenha havido, né, uma evolução Seria algo nos um pouco mais métodos. avançado dos jogos reduzidos. Porque nos jogos reduzidos você não tem necessariamente esses esforços de alta intensidade sprint. Às vezes no jogo reduzido você tem zero de sprint. É muito comum, porque de novo o jogo reduzido ele acontece em um espaço menor. Então, apesar de ser um bom estímulo aeróbio, cardiovascular, ele não necessariamente é um bom estímulo neuromuscular. Estou pensando em ações que você faz usando a técnica do jogo, usando ações do jogo, mas sem necessariamente jogar, né? Você pode criar situações de treino Jogar em que sem a você tem bola, alta né? velocidade, Isso é muito exato. importante. Então, acho que são estratégias complementares, né? Você pode fazer isso com bola ou pode fazer também sem bola, depende muito do objetivo daquela sessão de treino. Sim. E, Fábio, pensando que muitas vezes o tempo de intervenção com mais liberdade que o preparador físico tem, não é longo, né? São poucas semanas, muitas vezes pré-temporada ali, e durante a temporada tu vai encaixando o que dá, dependendo da quantidade de técnico tático, quantidade de jogos, quantidade de campeonatos. Nesse período curto que o preparador físico tem, que estratégia ele poderia usar para ver se a intervenção dele está melhorando, está trazendo o resultado esperado? É que muitas vezes também não tem pausa, não faz uma bateria de avaliações, prescreve o treino, mas não necessariamente consegue repetir a bateria de avaliações. Eu acho que a gente tem dois tipos de avaliação que podem ser utilizados, né? Eu tenho sugerido, por exemplo, que em clubes de futebol se realize pelo menos 3 vezes por semana, né, a mensuração da altura do salto vertical. Porque não é só uma avaliação de potência, entre aspas, né, de membros inferiores. É uma avaliação também do estado em que o atleta se encontra, né? Então a gente tem sugerido que essa medida seja feita para que em todo momento, né, que o atleta tiver uma redução dessa altura do salto, toda vez que ele tiver um prejuízo da função neuromuscular, a carga e as estratégias de treino sejam imediatamente revistas. Então, esse é um tipo de avaliação que a gente faz em bases quase que diárias para aferir, né, a condição e para garantir que semana a semana esse atleta só está aumentando potência, ou no máximo, quando ele é muito bom já, ele está estabilizando a potência, mas ele não está tendo decréscimo dessa potência. Então a gente tem esse tipo de avaliação. E aí tem as outras avaliações que envolvem testes até mais demorados e não dá para fazer isso o tempo inteiro, né? Então os próprios testes de sprints repetidos não são testes que você consegue fazer toda semana, porque a demanda de tempo é muito grande e a demanda física também é muito grande, né? Então, geralmente, esse tipo de teste que
serve para ver a condição física, se ela está evoluindo no sentido, na direção que você pretende, já não dá para fazer isso com tanta frequência. Então, geralmente o que a gente faz é a avaliação inicial, que é bem no início lá da pré-temporada, praticamente logo depois da apresentação do elenco. E essas reavaliações acontecem geralmente no final da pré-temporada, porque aí você vê o quanto que o atleta conseguiu evoluir naquela capacidade no final da pré-temporada em relação ao início. E durante a competição você faz muito esporadicamente. É muito difícil conseguir repetir uma avaliação durante a competição. Então, eu julgo que assim, se você conseguir realizar 3 avaliações dessas, né, por ano, já é o suficiente. Se você fizer 3 testes de ioiô, se você fizer 3 testes de sprints repetidos ou 3 testes de velocidade, já é o mínimo que você precisa para ter uma informação se você ganhou durante a pré-temporada ou perdeu, porque pode perder também algumas capacidades, e se durante a temporada competir você consegue manter, né, o teu atleta dentro da condição que ele precisa para jogar. Então eu faria essa distinção entre as avaliações, né, mas é possível sim verificar a evolução com 3, 4 medidas ano. Sim. E o salto não existe tanto recurso, né? Muitas vezes um salto horizontal te dá um indicativo de pior ou melhor, ou de estado atual daquele atleta na semana, por exemplo. E uma preocupação bastante é perder o desempenho ao longo do campeonato, né? Entrar em um efeito de concorrência, alguma coisa assim. Então, mapear semanalmente vai te dar um olhar de ver como está o estado daquele atleta no momento, né? E com baixo recurso. Hoje tem aplicativos, né, para salto vertical, tem as plataformas de contato, tem vários recursos hoje para realizar essa mensuração, né, da altura do salto. Existem até protocolos que foram publicados já há alguns anos, testando simultaneamente, né, dentro de um protocolo de sprints repetidos, pensando na avaliação, não no treinamento, tá? Você dá o tiro e aí depois você faz um salto vertical. Você dá outro tiro e dá outro salto vertical para ver o perfil de fadiga, não só na corrida, mas também para modalidades como handball, que a gente estava falando anteriormente. O jogador de handball dá sprints e salta, dá sprints e salta, e a capacidade de ataque dele depende da altura do salto e da potência. Então é importante saber também se ele consegue manter, a despeito da fadiga, né, o quanto que ele consegue manter dessa altura do salto. Então são várias adaptações que a gente pode fazer para atender as especificidades de cada esporte, né? No caso aí o handball. Muitas vezes o ideal não sai, mas tu consegue fazer uma adaptação importante à tua realidade, como por exemplo, representa muito uma situação de jogo, uma ação de sprint, e logo em seguida tu vai ter que saltar para saltar e tomar decisão ainda. Então, às vezes, com um simples teste, e se eu não me engano, ele se correlaciona bem com marcadores sanguíneos também, acho que eu já li um artigo semelhante. Dá um sprint, faz o salto, que é uma estratégia simples, é uma boa ferramenta também, né? E dentro de uma... Estou conseguindo prescrever o HIIT ali na minha pré-temporada. Existiria algum marcador para dizer se o atleta está apto a fazer uma nova sessão de HIIT ou não? Tu recomendaria o uso de de estratégia, alguma ferramenta? Para fugir um pouco desse receio, Bom, não, eu estou mapeando se ele está apto ou não para fazer o protocolo de treino. uhum. Então, Carlos, até essa semana eu tive a oportunidade de falar sobre variabilidade da frequência cardíaca, né, como uma ferramenta prática, né, de campo para verificar justamente essa fadiga e o estado de prontidão que o atleta tem para determinados esforços. E para realizar uma sessão de HIIT, eu tenho que estar bem descansado, eu tenho que estar num estado neuromuscular, tem que estar no estado mental, psicológico adequado, porque o treinamento de HIIT é um pouco mais árduo do que algumas outras estratégias de treino. Então, uma das formas com que nós controlamos isso é medir a variabilidade da frequência cardíaca também, né? Assim como eu falei que o salto vertical pode ser medido 3 vezes por semana,
variabilidade da frequência cardíaca pode ser medida antes de você executar o teu salto, por exemplo, como estratégia de monitoramento. E aí se naquele dia, né, a tua variabilidade da frequência cardíaca, que é um indicador vagal, tá? Quanto mais alto, melhor, quanto mais alto, mais recuperado eu estou. Então, se eu comparar o meu valor de hoje com os dias anteriores e meu valor está bem abaixo dos dias anteriores, significa que aquele dia não é um dia que eu vou assimilar muito bem um treinamento HIIT. Tá? Então, a tua pergunta é muito pertinente, né? Porque a gente tem que procurar saber o estado do atleta. Então, saber se ele está saltando bem significa que ele está com uma boa capacidade neuromuscular para o treino. Saber se a variabilidade da frequência cardíaca está alta significa que o sistema nervoso autônomo está preparado para o treino. E eu posso também simplesmente utilizar um questionário e perguntar para ele, lógico, usando um questionário válido, né, para saber se ele está com o estresse elevado, se ele está com a fadiga elevada, se ele está com dor muscular tardia. Se o atleta, no dia anterior, fez um treino de pliometria mais potência com carga, e hoje ele está sentindo muita dor muscular, por mais que o sistema nervoso autônomo dele tenha recuperado, do ponto de vista lá da musculatura esquelética, ele não está preparado para fazer a sessão de HIIT. Então, eu acho que um cuidado importante que a gente tem que ter quando vai prescrever HIIT é saber como é que o atleta está. Então, isso não significa, né, que se o atleta apresenta algum sinal de fadiga, de desgaste, de dor, ele não possa treinar. Mas, por exemplo, né, se eu montei para aquele dia uma sessão de HIIT de 3 séries de 6 minutos de corrida. Então, ao invés de ele fazer as 3 séries de 6 minutos, ele pode fazer 3 séries de 3, 3 séries de 2, ou uma série de 6. Então, tem como a gente encurtar, né, o tempo que ele se expõe em função do estado fisiológico geral em que ele se encontra. Então, a sugestão que eu dou é que realmente, antes de uma sessão de HIIT ou de CIT, a gente verifique realmente se o atleta está em boas condições físicas e mentais para realizar aquela sessão de treino. Se ele tiver, ele responde bem. Agora, claro, durante o treino, você está lá monitorando a frequência cardíaca, percepção de esforço, está vendo as próprias feições, né, do atleta, dá para observar vários sinais que você fala, bom, hoje ele não está muito legal. Estava tudo normal antes do treino, mas ele está cansado demais, eu vou tirar um pouco antes. Porque o objetivo do treino, de forma nenhuma, é levar até fadiga, exaustão excessivos, né? Você tem que ter um controle. Então, o ideal é alta intensidade, alta resposta fisiológica, mas sem uma fadiga tão exacerbada assim, porque você tem que pensar que tem um treino do dia seguinte, né? Sim. E hoje, cada vez mais se fala na periodização individualizada, né? Tu entendeu o que está acontecendo com cada atleta, embora seja difícil, é um grupo de 20 a 30, mas cada vez mais a ideia é olhar individualmente cada um e ajustar o teu programa, a tua estratégia de acordo com o que ele está representando no momento. Sim, sim, por isso que eu acho que é importante fazer esses levantamentos, né? Posição que joga, a necessidade que o treinador vê de condição física daquele jogador, qual é a função exata que ele executa, mesmo, né, dois jogadores jogando na mesma posição nem sempre executam exatamente as mesmas funções. Então isso ajuda realmente o preparador físico a pensar em estratégias individuais, né? Porque de qualquer forma o HIIT já é individualizado porque a intensidade é individual. Você não corre na intensidade igual dos seus companheiros de equipe. Você tem que utilizar um teste que te dê um parâmetro de velocidade individual para você poder fazer as suas corridas, né? Então já é um treino individual por natureza, o HIIT. Tem que monitorar individual também. Perguntaram aqui, Fábio, escalas de recuperação. E uma outra pergunta que eu já vi em estudo também, de dano muscular, a resposta de treino, agachamento, o atleta fazia um agachamento, ou seja, fazia uma exposição do grupo muscular a um movimento e aí dava uma escala de dor também. Tu acha que é uma ideia boa? Não só a percepção de dor em repouso, mas também em movimento, né, do atleta. Sim, sim. Tem escala simples, né? É uma folha de papel, ela só tem os valores extremos, né? Uma extremidade é nenhuma dor e a outra extremidade é uma dor quase que insuportável, né? E você vai lá e coloca mais ou menos onde é que você está com a tua percepção de dor.
Isso pode ser feito em repouso, né? Você pode estar sentado e aí o avaliador te pergunta, mas também existem padronizações em que você se levanta, você faz o agachamento sem carga, só com o teu peso corporal, e aí em função da manobra que você fez, você reporta a dor, porque às vezes se eu estou parado, se eu estou sentado, eu não tenho o sinal de dor, mas basta eu trotar ou fazer alguma coisa que essa dor aparece. Então, uma das formas padronizadas de fazer isso é agachar uma vez e reportar a dor relacionada àquele agachamento, né? E se essa dor for grande em função do treinamento anterior, né, dificilmente com dor, né, esse atleta vai fazer um bom treino de qualquer natureza que seja, né? Seja HIIT, seja treino com bola. Então, acho que tem que monitorar, sim. E, por exemplo, para isquiotibiais, solicitaria o atleta fazer uma extensão de joelho ou alongar bastante essa musculatura para ver se ela sente dor? E isso ser um limitante É, acho que não é legal de ser exposto a uma sessão tão pesada de HIIT hoje, por exemplo. então vamos pensar que sempre antes de uma sessão de treino o atleta aquece, né? E no aquecimento do jogador de futebol e de outros esportes coletivos sempre tem uma corrida padronizada. A gente usa essa corrida padronizada, por exemplo, para medir frequência cardíaca. Tem um protocolo que a gente usa às vezes, que é de 5 minutos de corrida e 5 minutos de recuperação. E durante os 5 minutos de corrida eu meço frequência cardíaca para saber se a frequência cardíaca está muito alta ou está muito baixa em relação ao valor usual que ele tem para aquela intensidade de corrida. Então, se o jogador já está acostumado a dar um trote antes do treino, esse trote, essa corrida leve, já pode dar um desconforto no isquiotibial se ele tiver com dor muscular tardia no isquiotibial, né? Então, a própria parte do O aquecimento aquecimento do treino já pode pode te ser usado dizer. como marcador também. Exato. Você pode perguntar a dor da corrida que ele deu no trote. E aí, se a dor está elevada, né, fala, é lesão? Não, não é lesão. Mas eu estou com desconforto porque ontem eu fiz um treino de flexão nórdica. Bom, está explicado por que está com a dor. Então, talvez seja questão de reduzir, como a gente falou, o volume, eventualmente não expor, né, ao treino, esperar que ele recupere. Né. Acho que a gente tem que incorporar cada vez mais a ideia de que o treinamento ele é complementado pela recuperação, né? E muitas vezes a recuperação é melhor do que uma sessão de treinamento. Sim. Fábio, aqui tá, pelo que eu vi, tem 3 minutos, tá? Eu vou pedir que tu faça um indicativo geral, tá? Mas antes, se caso caia, eu já vou agradecer todo mundo que estava aqui, tá? Agradeço a presença de todo mundo que passou pela live. O artigo do Martin ali que o Fábio comentou, eu disponibilizo depois, só chamar no direct ou ir no link do perfil da Bio ali que o artigo está no grupo. Agradecer o Fábio, que honra, eu acho que o pessoal, eu aprendi bastante, eu aposto que o pessoal também, sempre bom te ouvir falar. Não esqueça de acompanhar o Fábio depois, né? Depois que terminar a live. E Fábio, teu parecer geral, assim, o carinho que o preparador tem que ter em relação ao treinamento intervalado, de forma resumida, por gentileza. Uhum. Tá? Bom, agradeço também, Carlos, pela oportunidade. E eu acho que o HIIT é só uma estratégia, uma arma que o atleta, que o preparador físico tem para ir para o campo de batalha, que é o treinamento. Então, você tem outras estratégias de treino, né? O HIIT pode ser imprescindível para algum preparador físico e pode não ser imprescindível para outro. Isso depende muito mesmo do como é que se pensa o treinamento. Então, a gente não fala que HIIT é a única estratégia, ou nem sempre é a melhor estratégia para melhora da resistência específica, mas pela evidência científica atual, na minha forma de enxergar, o HIIT é uma forma viável e é uma estratégia importante que causa adaptações muito importantes no organismo de um atleta de esportes coletivos. 20 segundos aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fábio. Abraço. E a gente se encontra mais vezes. Obrigado. Obrigado para todo mundo Valeu, boa e um noite. bom descanso. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.